Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esta gravação, tá? Mas é importante que estamos aqui firme e forte para você gabaritar aí a sua prova do Ministério Público. Seja muito bem-vindo aí à nossa aula. Vamos começar lembrando que estamos estudando a lei do Ministério Público. Tudo bem? Pessoal, então, na nossa última aula, isso aqui é a nossa terceira aula, nós vamos falar da organização do Ministério Público, capítulo 1, das disposições preliminares. Então, aqui nós vamos aprender, vamos então focar naquilo que é mais interessante para a sua prova. E essa parte do artigo 17, ela é muito importante, pessoal. Então, você tem que aprender isso aí. Tá? São órgãos do Ministério Público. E aí nós temos da administração superior. Quais são os órgãos da administração superior? Nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça, nós temos o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria-Geral do Ministério Público, mas também a ouvidoria. A ouvidoria geral também, né, integrou esse rol do artigo do artigo 17 da Lei Orgânica do Ministério Público. Então a ouvidoria, ela também faz parte da administração superior. E cuidado, por quê? Porque o Conselho Superior, ele faz parte da administração superior, mas também faz parte do órgão de execução. Então, cuidado aí, tá? Cuidado. Por quê? Porque a administração, né? O Conselho Superior do Ministério Público, tá? Ele faz parte, ele integra a administração superior e, ao mesmo tempo, também integra os órgãos de execução. Então, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos continuar, então, aí o nosso estudo. Tranquilo? Vamos lá. Então tá tudo ok. Então, o órgão da administração superior: Procuradoria-Geral da Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria-Geral do Ministério Público e a Ouvidoria-Geral do Ministério Público. Pessoal, da administração, fácil, simples, tá? Fácil e simples para lembrar. De administração, nós temos aqui as procuradorias e as promotorias. Quais são os órgãos de administração do Ministério Público? As procuradorias de justiça e as promotorias. 3. De execução. Órgãos de execução, tá? 3. O Procurador-Geral de Justiça. O Conselho Superior do Ministério Público. Então, aquela ressalva lá em cima que eu falei agora há pouco. Então, olha só. Aqui nós temos, órgãos de execução. Muito importante isso aqui. Órgãos de execução. Nós temos o Procurador-Geral, nós temos o Conselho Superior do Ministério Público. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior do MP, ele é um órgão da ADM superior e também é um órgão de execução, tá? Os procuradores de justiça, não são as procuradorias, agora os procuradores de justiça. Os promotores de justiça não são as promotorias. Por quê? Tanto procuradoria como promotoria são órgãos de administração. Já os promotores e os procuradores de justiça fazem parte dos órgãos de execução.
e os grupos especializados de atuação funcional do Ministério Público. Tá? Tranquilo, de boa, seguindo aí o barco, seguindo firme e forte. Vamos lá. Auxiliares, Secretaria-Geral do Ministério Público. Então, tudo aquilo que sobrou são órgãos auxiliares. Centro de Apoio Operacional, coordenadorias do Centro de Apoio Operacional, Gabinete de Assuntos Jurídicos, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, Comissão de Concurso, órgãos de apoio técnico administrativo, de assessoramento e estagiários. São os órgãos auxiliares do Ministério Público. Tudo bem? Firme e forte? Firme e forte? Vamos continuar aí a nossa luta. Pessoal, o parágrafo 1º vai falar que a Secretaria-Geral do MP, ela vai ter um dirigente, ela vai ter um chefe. A Secretaria-Geral do MP, ela vai ter aí um dirigente, tá? Então, esta Secretaria-Geral do Ministério Público será dirigida por membro da instituição. Só que esse membro ele tem que estar em exercício. E quem vai designar? Quem vai designar é o próprio Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe a supervisão dos serviços administrativos nos limites definidos por ato do próprio Procurador-Geral de Justiça. 2. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Quem é o chefe? Quem vai dirigir o gabinete? Então, o gabinete, olha só, o gabinete do Procurador-Geral de Justiça será dirigido por membro do Ministério Público, tá? Designado pelo Procurador-Geral de Justiça, cabendo-lhe a supervisão da agenda diária. Assistido, então, o gabinete será dirigido aí por um membro do MP, tá? Designado pelo Procurador-Geral. É o próprio Procurador-Geral que vai designar aí esta pessoa, tá? Esta pessoa aí. Continuando firme e forte, o Procurador-Geral de Justiça designará em comissão membro do Ministério Público para as coordenadorias de centros de apoio, tá? De centro de apoio. E essas coordenadorias aqui, desses centros de apoios, pessoal, aí, existe uma preferência. Preferencialmente aí, procuradores. Na falta desses, eu posso nomear um promotor de justiça de entrância final, mas na falta, preferencialmente serão aí coordenadas por procuradores. Olha só, a designação deverá recair preferencialmente, marca isso no seu material, preferencialmente sobre procurador de justiça, recaindo a escolha sobre promotor de justiça, este só poderá ser de entrância final. Então, na falta de um procurador de justiça, a escolha ela vai recair, aí em um promotor de justiça. E esse promotor de justiça só pode ser de entrância final. Beleza? Firme e forte. Vamos continuar aí a luta, a batalha. Até saiu aí a marcação, né? 4. Além da direção, caberá aos coordenadores dos centros de apoio operacional, por delegação do Procurador-Geral. Pessoal, a banca ultimamente está cobrando muita competência, o que faz os órgãos. Então é importante você ler e reler isso aqui. Então, além da direção, caberá aos coordenadores dos centros de apoio operacional, por delegação do Procurador, representar o MP, representar o MP nos órgãos afins, tá? Manter permanente contato, intercâmbio com entidades públicas ou privadas, tá? Então, cabe também aí aos dirigentes dos órgãos, dos centros de apoio operacional aí do Ministério Público. Beleza? Continuando aí. 5º, parágrafo 5. Para os efeitos das atribuições previstas no inciso 1 do parágrafo anterior, as intimações referentes aos processos respectivos deverão ser procedidas na pessoa do procurador ou promotor de justiça designado para esse fim. Estagiário do Ministério Público poderão, então, os estagiários, tá, aí do MP, eles poderão, estagiários do MP poderão
ser designados para atuar juntos aos centros de apoio operacional, não como dirigente. Até porque o dirigente, preferencialmente, tem que ser um procurador. Na falta desse, eu posso designar um promotor de justiça, mas tem que ser de entrância final. Tá? Ao gabinete de assuntos jurídicos, isso aqui é interessante. 7. Aos gabinetes de assuntos jurídicos, tá? Chefiado pelo subprocurador-geral, tá? Subprocurador-geral para assuntos jurídicos e institucionais, composto por outros 4 membros. Então, nós temos um, que será o subprocurador. Então, o gabinete de assuntos jurídicos do Ministério Público será chefiado por um subprocurador, tá? Então, nós vamos ter um subprocurador, sim. Lembrando que nós temos um subprocurador para assuntos jurídicos e institucionais e outro para assuntos administrativos. Mas quem vai chefiar o gabinete de assuntos jurídicos é o subprocurador-geral para assuntos jurídicos e institucionais. E esse gabinete é composto por mais 4 membros do MP. Mais 4 membros do MP. Então fica aí, tá? Fica aí a dica, tá? Fica aí a dica. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Firme e forte. Firme e forte. Oito. Assessores do Procurador de Justiça poderão auxiliar o gabinete de assuntos jurídicos, poderão ser designados estagiários do Ministério Público para o mesmo fim. Beleza. O ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará o funcionamento de gabinete de assuntos jurídicos. E aí que vai falar dos órgãos de apoio, do inciso, a banca nunca cobra, né? Eu sempre falo aos alunos, né? A banca dificilmente ela vai cobrar um artigo que está citando, um inciso, está citando outro artigo, então ela não cobra isso aí, tá? E aí, órgão de execução referido na linha E também, tá? Isso aí não é interessante. Parágrafo 12, fica criado. Então, marca aí. Fica criado o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Professor, como é o nome disso aí? GAECO. O GAECO, tá? Integrante da estrutura de centros de apoio. Foi criado aí o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, integrante da estrutura do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado. Composto de, no mínimo, 3 promotores de justiça com atuação criminal. Então não pode ser qualquer promotor. Tem que ser promotor de justiça que está atuando na seara criminal, designados por ato do Procurador-Geral de Justiça por tempo determinado e ouvido o coordenador do CAL-CRIMO com atuação em todo o estado do Amazonas. Não é em todo o território do Brasil, é em todo o estado do Amazonas. Tudo bem? Perfeito? De boa, tranquilo. Vamos continuar firme e forte aí com a nossa aula, tá? O Conselho Superior do Ministério Público, mediante resolução, fixará atribuições e as metas gerais para a atuação do GAECO, retirando-os da política criminal estabelecida o Plano Geral da Atuação do Ministério Público. Perfeito, que bom que você chegou até aqui. Que bom. E vamos continuar nesse ritmo, porque a prova está próxima. A prova está próxima e você precisa acertar todas as questões que irão cair na sua prova da lei orgânica. Professor, eu vou estudar só por esse material, não vou estudar mais nada. Pessoal, não fica só na aula. Não fica só na aula. Aula dada é aula revisada, é aula treinada. Você precisa ler a lei complementar de número 11 de 93, você precisa ler essa lei. É importante você manter aí o processo, o foco, tá? O foco aí, porque vai cair letra de lei e você precisa estar preparada. Ouça o que eu estou te orientando, tá? Após a aula, leia a lei.
Após a aula, leia a lei. E vamos para o artigo 18. Nós vamos falar agora da Procuradoria-Geral de Justiça, um dos assuntos muito importante e relevante aqui para a lei. Nós vamos falar quem é que vai ser o Procurador-Geral, tá, do Ministério Público do Estado do Amazonas. Quem será o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, como é escolhido, como é que se dá esse processo de escolha. Então vem comigo para você então focar e conhecer e ter o conhecimento deste assunto, da Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, artigo 18, um dos artigos muito importantes, pertinente para sua prova. Olha só, o procurador, então, o PGJ. O PGJ, tá? A Procuradoria-Geral de Justiça é um órgão da administração superior. Então, a Procuradoria é um órgão da administração superior, que tem por chefe, quem é o chefe? O chefe aqui, Procurador-Geral de Justiça. Então, o PGJ, ele é o chefe. Ele é o chefe. E ele é nomeado. Por quem? Pelo governador. Então, tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, marca isso, nomeado, quem é que nomeia? Não é o presidente, é o governador do estado, dentre os integrantes da carreira, indicada em listar tríplice, para mandato de 2 anos. 2 anos, permitida uma recondução. Então, quem nomeia o Procurador-Geral de Justiça é o governador, mediante uma lista tríplice. Vai chegar lá no governador uma lista tríplice. O que é isso? Uma lista com 3 nomes e o governador vai nomear um dos 3. Ele tem um prazo de 15 dias para fazer a nomeação. Caso ele não faça essa nomeação dentro do prazo legal, nós vamos ter, tá, a nomeação automática do mais votado daquela lista tríplice. E quem vai dar essa nomeação é o Colégio de Procuradores. Então, olha só, parágrafo 1º. A lista tríplice será elaborada em eleição, como é a eleição? Direta, mediante voto secreto e universal dos membros do Ministério Público em atividade. Então, os membros do MP irão votar, tudo bem? Votar para escolher o Procurador-Geral. Os mais votados, os 3 mais votados, irão formar a lista tríplice. E é esta lista que será enviada ao procurador, enviada ao governador. Cada eleitor poderá votar em 3 candidatos. Então, você pode votar no Flávio, no Marcos e no João. Você pode votar no Marcos, no Flávio e no João. Você não pode votar 2 vezes no Marcos, não. Você pode votar em 3 candidatos. Cada um você vai depositar, um voto. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir firme e forte aí. Firme e forte. Não será admitido o voto por portador, ou seja, ou por correspondência ou mandatário. Então, não se aceita um voto por procuração. Serão incluídos na lista tríplice para a nomeação do Procurador de Justiça os 3 candidatos mais votados. Então, a lista tríplice será composta pelos 3 nomes dos candidatos que levaram mais votos, aqueles que foram mais votados. E no caso de empate, professor, sucessivamente o candidato de maior tempo de carreira. Persistindo o empate, o de maior tempo de serviço público, e no caso de empate, o mais idoso. Então, o mais idoso é sempre o último critério, em qualquer lei praticamente, tá?
Artigo 19. Só concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público, tá? Os membros aí do MP que os membros do MP que requeriram, né? Então, que tenham requerido a sua inscrição como candidato até 5 dias, a contar do edital. Então, nós vamos ter a publicação de um edital de chamamento. O edital de chamamento. Chamamento o quê, professor? Chamando aqueles que querem ser candidato para se tornar procurador-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. Então, nós vamos ter esse edital de chamamento, né, que será publicado, e eles terão um prazo aí de 5 dias para fazer a sua inscrição. Após o término do prazo de 5 dias, tá? Após o término do prazo de 5 dias, o PGJ atual, ele vai publicar, tem mais 5 dias para ele publicar os nomes dos candidatos, tá? Então é isso que está falando no artigo 19, no parágrafo único. E aí nós temos requisitos. Requisitos, quem é que pode? Será que todo mundo pode? Qualquer membro pode? Não, pessoal. Nós temos requisitos de elegibilidade. Quem é que pode se candidatar, se inscrever para concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça? Primeiro requisito, ter mais de 35 anos de idade. Ei, é na data da inscrição, não é no dia da posse. É na data da inscrição. Ter mais de 35 anos de idade. Contar com mais de 10 anos na carreira. Exercer cargo de promotor de justiça de entrância final ou de procurador de justiça. Lembrando, o promotor de entrância inicial não pode. O substituto, muito menos. Então, para concorrer, deve o promotor ser de entrância final ou ser procurador de justiça. E está em pleno exercício da atividade ministerial nos 6 meses anteriores à data da inscrição. Não é da posse, é da inscrição. Cuidado para a banca não tentar te enganar, colocar posse aí, tá? Primeiro, ter mais de 35 anos de idade na data da inscrição. Não é da posse, é da inscrição. Não é da posse, é da inscrição. E está em pleno exercício da atividade ministerial nos 6 anos anteriores à data da inscrição. Não é da posse, é da inscrição. Inscrição. Beleza? Firme e forte, pessoal, tranquilo, de boa, graças a Deus. Vamos continuar. A lista tríplice será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça, o atual, ao governador, tá, do estado, no dia útil seguinte, né? Então terminou a eleição na sexta. O dia útil seguinte é segunda-feira. Então a eleição terminou na sexta. O Procurador-Geral de Justiça, tá? Procurador-Geral de Justiça, ele vai encaminhar então essa lista tríplice na segunda-feira. E a partir da segunda-feira começa a contar o prazo. Então o chefe, marca isso aí no seu material, o chefe do Poder Executivo, tá? O chefe do Poder Executivo, ele tem um prazo de 15 dias. 15 dias para nomear. Chegou a lista tríplice lá no gabinete do governador. Ele tem um prazo de 15 dias para nomear ali o PGJ. Agora, caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação no prazo legal, tá? Será investido automaticamente no cargo pelo Colégio de Procuradores para o exercício do mandato, o membro do Ministério Público mais votado. Então, se o governador não nomeou no prazo legal, aquele mais votado, ele vai automaticamente ser investido no cargo pelo Colégio de Procuradores. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. 22. A eleição para a formação da lista tríplice dentre os integrantes da carreira para Procurador-Geral de Justiça passear mediante o voto plurinominal, com a participação de toda a classe no período de 30 a 60 dias antes do término. Não é depois não, tá? Antes, olha só, antes, meu Deus do céu. É antes do término do mandato vigente. Parágrafo único foi revogado.
Artigo 23. Caberá ao Colégio de Procurador de Justiça regulamentar o processo eleitoral. Então, quem organiza o processo eleitoral é o próprio colégio aí, de procuradores de justiça, tá bom? Tranquilo? Vamos que a vida segue. 24. O Procurador-Geral de Justiça, com honras e tratamento, protocolo-chefe do poder, tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do colégio, né? Então, o procurador que toma posse ele tem que declarar os seus bens. No fim do mandato dele também ele vai declarar os seus bens, conforme aí o parágrafo único do artigo 24, tá? No caso agora, olha só. No caso de impedimentos e ausência, olha só, no caso de impedimentos e ausência, o Procurador-Geral de Justiça será substituído por quem? Pelo Subprocurador de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais. E no caso de ausência ou impedimento deste último, pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos. Então, no caso de impedimentos e ausência do PGJ, quem é que vai assumir? Quem é que vai substituir ele? É o Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Jurídicos e Institucionais. Agora, no caso de ausência e impedimento desses também, de quem, professor? Do Subprocurador-Geral de Assuntos Jurídicos e Institucionais. Quem é que vai substituí-lo? É o Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos. Agora, isso aí está no artigo 25. Olha agora o que diz o parágrafo 1º. Cuidado. Vagando o cargo, ficou vago, de Procurador-Geral de Justiça. Então, vagou o cargo, Procurador-Geral de Justiça. Não é um caso de impedimento, não é um caso de ausência, é porque o cargo ficou vago. Ou ele, gerou vacância, morreu, ou ele aposentou, ou concluído o período do mandato, assumirá até o seu provimento regular o membro mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo máximo de 60 dias, que no prazo máximo convocará os integrantes da carreira para dar início ao processo sucessório. O cara morreu, então quem vai ficar aí, quem vai ocupar é o membro mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça. E aí ele tem um prazo de 60 dias para convocar aí novas eleições para escolher o próximo Procurador de Justiça. Beleza, tranquilo, de boa. Nas hipóteses de impedimento, afastamento ou de ausência de ambos os subprocuradores gerais, então aqui, marque isso aí, leia, releia, porque você vai se tornar excelente naquilo que você faz todos os dias. Leia, releia, que você vai ficar muito bom, você vai ficar fera, você se torna excelente naquilo que você faz todos os dias. Leia, releia, escreva, chora, releia, releia, escreva, chora, releia, estude, você vai ficar fera, lendo e relendo a lei orgânica do Ministério Público, tá? Pessoal, artigo 26, pode marcar. A banca FCC agora está cobrando competência e é importante você estudar a competência. Os subprocuradores gerais para assuntos jurídicos institucionais e para assuntos administrativos com atuação delegada serão escolhidos livremente pelo procurador-geral. Quem escolhe o subprocurador-geral de assuntos jurídicos e de assunto administrativo é o próprio PGJ, é ele que escolhe. Dentre os membros do Ministério Público que preencham os requisitos de elegibilidade. Professor, quais são os requisitos? Ter mais de 35 anos na data da inscrição, contar com mais de 10 anos na carreira, tá? Então são requisitos. Tem que ser promotor de entrância final ou procurador de justiça e não ter faltas, nos 6 meses antes
a inscrição, né? Tá tudo ok. E aí, você vem aqui para o parágrafo 1º e marca aí, compete. Tem que ler, professor? Tem, gente. A banca está cobrando muito competência. Ao subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos e institucionais. Compete. Então, você tem que ler isso aí com tranquilidade em casa, as competências. Substituir o procurador-geral em suas pautas, chefiar o gabinete de assuntos jurídicos, coordenar os serviços de assessoria, coordenar o recebimento e distribuição dos processos oriundos dos tribunais entre os procuradores de justiça com atuação perante o respectivo colegiado. Tudo bem? Remeter mensalmente ao corregedor. Então é importante você ter essa leitura. Elaborar anualmente o relatório geral de movimento processual e dos trabalhos. E assistir ao procurador de justiça no desempenho de suas funções. São várias atribuições do corregedor. Então é importante você ter essa leitura. Agora você vem para o 2 também. Leia e releia. Pessoal, usa também da lógica. Da lógica, ó. Meu Deus. Vamos voltar. Deixa eu apagar aqui. Cadê a borracha? Usa da lógica também, tá? Compete. Ao subprocurador-geral de Justiça para assunto administrativo, compete substituir o procurador-geral de Justiça nas faltas e do subprocurador-geral para assuntos jurídicos. Então, na falta dos dois, quem substitui é o subprocurador-geral de Justiça para assuntos administrativos. Tudo bem? E aí você tem que estudar as competências. Então, professor, como é que eu vou tentar que são tantas competências? É usar a lógica. Se é o subprocurador-geral de assuntos administrativos, se for no caso de impedimento e ausência, ele é sempre o último a substituir, né? Faltou o PGJ, não pode. Quem vai assumir é o subprocurador de assuntos jurídicos. O de assuntos jurídicos não pode. Aí sim é o subprocurador-geral de assuntos administrativos. E ele vai assistir, vai auxiliar o PGJ em todas as questões de natureza administrativa. Perfeito, pessoal? Tranquilo, de boa, vida que segue. Não podemos desistir. E aí você tem que ler estas competências. E aí, o Procurador-Geral de Justiça, ele pode ser destituído, perder o cargo de Procurador-Geral de Justiça? Ele pode. Então, olha só o artigo 27, marque isso aí, lê e relê isso aí. O Procurador-Geral de Justiça somente poderá ser destituído por autorização de um terço dos membros da Assembleia Legislativa. E lembrando, lá na Constituição está maioria absoluta. O que prevalece? O que está na Constituição, tá? Um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado e mediante proposta da maioria absoluta dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurado a ampla defesa. Tudo bem? E aí nós temos todo esse processo. Como é que acontece? Por iniciativa do processo de destituição do mandato caberá ao colégio. Então, a iniciativa desse processo de destituição. Professor, o procurador-geral ele pode ser destituído? Pode. De acordo com a Constituição, maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Mas aqui está falando um terço. E mediante proposta aí do Colégio de Procuradores, que tem que ser maioria absoluta, tá? E a iniciativa do processo de destituição do mandato caberá ao Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta de 2/3 de seus integrantes. Recebida ou protocolada a proposta pelo secretário do colégio, este no prazo de 62 horas dela cientificará. Então, olha só, quem é que pode? E quem é que vai organizar isso aqui? É o Colégio de Procuradores, tá? Mediante proposta aí de 2/3 de seus integrantes. Recebido o protocolo, o secretário tem um prazo aí de 72 horas, tá? Para cientificar
pessoalmente o Procurador-Geral sobre esse processo. A reunião será presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na instância, servindo secretário membro escolhido do Colégio de Procuradores de Justiça, que vai servir, né? E vai ler ali a ata e tudo mais, né? Fazer as anotações. Oferecida a contestação, no prazo de 15 dias, contato da ciência da proposta será marcada em 48 horas a reunião que vai apreciar, né? Então, aqui nós temos o prazo de contestação, 15 dias, em 48 horas nós temos a reunião, facultado ao Procurador-Geral de Justiça pessoalmente, então ele não é obrigado a estar lá presente, ou ele pode enviar um advogado para representá-lo, né? A sessão poderá ser suspensa pelo prazo máximo, qual é? De 15 dias, para realização mediante autorização, tá? Desde que aprovada pelo voto secreto, maioria absoluta dos presentes, né? Então nós podemos suspender, né, por um prazo aí de 15 dias, mas só se, né, a maioria absoluta dos presentes votarem aí, tá? O voto ele é secreto pela suspensão ou não. Tá? O Colégio de Procuradores deliberará ressalvadamente pelo voto secreto na ausência do Procurador-Geral de Justiça, permitindo a presença do seu defensor. O presidente da sessão encaminhará a conclusão do Colégio de Procuradores de Justiça em 3 dias à Assembleia. Então, eles vão lá votar e tudo mais pela destituição, mas eles vão enviar à Assembleia Legislativa, porque só a Assembleia Legislativa ela pode autorizar. Eles podem querer e a Assembleia dizer não. Tá? Que vai dizer, ó, caso contrário, determinar o arquivamento dos autos, né? Se for considerado, né, improcedente, né, aí for considerado procedente, caso contrário, né, determinará o arquivamento dos autos, caso não seja aí procedente, tá? Então aqui o artigo 28 é um artigo que vai falar sobre o afastamento, tá? O afastamento aí do presidente do Procurador-Geral de Justiça, né, no caso de cometimento de infração penal e no procedimento de destituição desde aprovação. O período de afastamento contará com o efetivo exercício do mandato, tá? Tranquilo isso aí. 29. Além das atribuições previstas na Constituição Federal, Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça no exercício da administração. Então, pessoal, pelo amor de Deus, leia esse artigo 29. Ele é fundamental. Porque a banca está cobrando agora a competência e pode cair, tá? Aí na sua prova, tá? Pode cair, não estou conseguindo riscar aqui, pode cair na sua prova esta competência. Então ele está cobrando competência. Então compete ao Procurador-Geral de Justiça no exercício da administração. No exercício da administração. Exercer a chefia do MP, dirigir, coordenar, supervisionar e encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei e iniciativa do Ministério Público. Então, quem encaminha ao Poder Legislativo projetos de lei de iniciativa do Ministério Público é o PGJ. Elaborar proposta orçamentária. Então, ele elabora, ele envia para o colégio, dá o parecer, volta para ele e ele envia para o governador e o governador envia aí para a Assembleia. Praticar atos de decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público. Prover os cargos iniciais, é ele que provê, e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Editar atos de aposentadoria, exoneração, às vezes a gente pensa que esse ato aqui é do corregedor, não, é do PGJ. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos de carreira, serviços auxiliares. Designar membros do Ministério Público para exercer atribuições de dirigente de centro de apoio operacional, é ele que tem competência, ocupar cargo de confiança junto ao órgão de administração superior, integrar organismos estatais afetos à sua área de atuação, oferecer denúncia e propor ação civil pública em hipótese de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação. Acompanhar o inquérito policial ou diligências investigatórias, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar feito segundo regras ordinárias de destituição de serviços. Assegurar a continuidade do serviço em caso de vacância, tá? Por ato excepcionalmente fundamentado, exercer as funções processuais afetas aos membros da instituição e oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância pelo prazo definido previamente em ato de caráter geral ou junto ao Procurador-Geral Regional Eleitoral quando por este solicitado. Então, oficiar perante a Justiça Eleitoral, tá? Eleitoral. Tranquilo? Decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis. Então, quem decide é o PGJ, processo disciplinar contra membro do Ministério Público e aplicando as sanções cabíveis. Sugerir ao Corregedor-Geral do Ministério Público, ao corregedor,
a realização de correições e inspeções. Ele vai sugerir, mas quem faz é o corregedor, as correições e inspeções. Integrar como membro nato e presidir o Colégio do Procurador de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público. Então, integrar como membro nato. Então, olha só, pessoal, essa informação é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos estudar o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior. Então, o PGJ, ele é um membro nato. Só que significa membro nato, ele será o presidente do Colégio de Procuradores e também o presidente do Conselho Superior do Ministério Público, que daqui a pouco a gente vai, ele é um membro nato, ele não precisa ser votado, escolhido, a lei já diz, ele será presidente, ele vai presidir, tudo bem? Por isso que ele é um membro nato, tá? Cuidado com isso aí. Estabelecer divisão interna dos serviços de procuradorias e promotorias, tá? Regulamentar a distribuição de serviços nas comarcas onde houver mais de um órgão do Ministério Público, determinar a instauração de sindicância, designar comissão de processo administrativo, composta por procuradores de justiça, designar membro do Ministério Público, convocar promotor de justiça de instância inferior para em caráter excepcional e temporário, designar promotor de justiça para substituir em caráter excepcional temporário, promotor de justiça de mesma entrância, dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, superintender as atividades de administração, tá? Expedir recomendações aos órgãos do Ministério Público para desempenho de suas funções em caráter normativo e encaminhar ao presidente do Tribunal de Justiça a lista sextupla para a escolha do preenchimento de vaga destinada ao Ministério Público. E aqui a gente está falando, né, do 5º Constitucional, tá? Submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça a proposta de criação e extinção, tá? Isso, beleza. Propor ao Colégio de Procuradores de Justiça a exclusão, inclusão e modificação de atribuições dos procuradorias e promotorias de justiça ou dos cargos dos procuradores e promotores de justiça, tá? Designar e exonerar os superprocuradores gerais de justiça, e designa e exonera, tá? Nesse caso não deveria ser exonerar, deveria designar e dispensar, mas está na lei, tudo bem. Designar membro do Ministério Público para dirigir órgãos auxiliares, designar membro do Ministério Público em escala semanal ou mensal e durante as férias coletivas como plantonistas, delegar suas funções administrativas de órgão de execução aos membros do Ministério Público, designar na vacância da Corregedor-Geral do Ministério Público e seu suplente um procurador de justiça até o seu regular provimento, tá? E aí autorizar afastamento, deferir compromisso, praticar privativamente os atos que tratam incisos, aí é privativamente, não pode delegar, aí nesse caso, né? Designar membro, requerer a perda do posto de patente de oficial de graduação de praça, requisitar dotações orçamentárias suplementares, créditos especiais para prover as necessidades do Ministério Público, porque em regra não pode gastar além daquilo, exceto como créditos especiais e suplementares, tá? Requisitar policiamento para a guarda dos prédios e salas do Ministério Público ou para a segurança dos seus membros servidores. Apresentar no primeiro dia útil de fevereiro de cada ano o plano geral, então apresentar no primeiro dia útil de fevereiro de cada ano o plano geral de atuação do Ministério Público, destinado a viabilizar a consecução de metas prioritárias nas diversas áreas de sua atribuição. Apresentar no mês de março de cada ano ao Poder Legislativo Estadual, em sessão especialmente convocada, relatório de atividades do Ministério Público propondo as providências necessárias. Convocar ou designar promotor de justiça para oficiar junto aos juízes especiais civis e criminais, bem como nas respectivas turmas recursais e exercer outras atribuições previstas em lei. E aí nós vamos parando por aqui. Próxima aula, nós vamos iniciar no artigo 30. Muito obrigado, bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.